Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando neste instante a comunidade em oração. A comunidade em oração reúne-se diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. E é uma live oferecida pela Igreja Assembleia de Deus Rio, situada na rua Campo de São Cristóvão, 338, bairro Imperial de São Cristóvão, Rio de Janeiro. Você, meu irmão, minha irmã, que está recebendo a notificação que nós estamos ao vivo, você é o nosso convidado, nossa convidada a participar conosco deste momento de comunhão com Deus, deste momento de oração intercessória, deste momento de reflexão na palavra do Senhor. Vamos orar para iniciarmos? Nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia, te agradecemos por mais uma jornada concluída, Senhor, na nossa rotina de trabalho, na rotina de estudo, na rotina que cada um de nós tem para cumprir diariamente. Muito obrigado, Senhor. E agora, neste momento em que estamos, Senhor, adentrando no lugar sagrado para conversar contigo, meu Deus, nós te pedimos primeiramente perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Sabemos que temos sido teimosos, temos sido impacientes. Muitas vezes, Senhor, temos nos precipitado em decisões que tomamos sem te consultar. Lava-nos, limpa-nos completamente, a fim de que possamos estar em condições de interceder, de refletir na tua palavra. Abençoa os irmãos e irmãs, ó Pai, que estão conectados conosco, aqueles que ainda irão se conectar ao longo dessa live, aqueles que receberão por compartilhamento, meu Deus. Que cada família seja plenamente abençoada por ti. Que tu possas providenciar aquilo que é necessário para que haja paz, para que o amor seja sempre crescente e para que haja, Senhor, a tua presença em cada lar, em cada família. Em nome de Jesus, Senhor, nos conduz. Que o teu Espírito Santo possa nos conduzir ao longo dessa reflexão, ao longo desses atos, dessa reunião, ao longo da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. E, meus irmãos, nós estamos falando sobre adoração. Ontem nós não tivemos como apresentar a live, né? Nós fomos uma visita médica, chegamos tarde, né? E no dia anterior também não nos foi possível. Mas hoje nós estamos retomando, né? E estamos falando de adoração e louvor. Nós estamos falando sobre a importância da adoração, né? Nós vimos que a adoração não é música, né? Música é apenas uma parte da adoração. Nós definimos a adoração, né? Nós vimos por que devemos orar, conforme o texto de 1 Crônicas 16, 29, Isaías 43, 7, nós fomos criados para glorificar e adorar a Deus, e somente a Ele adorar e prestar culto, né? Nós vimos isso. Nós vimos também que a adoração é um ponto de encontro entre Deus e o homem. Através da adoração nós reconhecemos quem Deus é e quem nós somos. Isso é muito importante, né? Adorar é se deleitar em Deus, é ter prazer em sua presença e gozar da sua comunhão. Maravilha, né? Tudo isso nós vimos e hoje nós vamos dar continuidade, né, a essa reflexão, trabalhando a questão da importância na nossa adoração. Nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ser submissos. Então, lá em Gênesis 22, 5, Abraão, nós vamos encontrar Abraão se dirigindo ao monte, né, para cumprir a determinação de Deus. Deus chegou a Abraão e falou assim: olha, Abraão, pega o teu único filho, leva para o local que eu vou te mostrar e lá tu vai sacrificar ele para mim. E Abraão não questionou, Abraão simplesmente pegou Isaac, né, e preparou lá
a sua montaria, colocou a lenha, colocou o que era necessário. E quando chegou no pé do monte, onde Deus mostrou que Abraão deveria fazer o sacrifício, ele disse aos moços que o acompanhavam: ficai vós aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então essa é a primeira citação da palavra adorar, né, na Bíblia. É a primeira vez que a Bíblia vai falar de adoração. E perceba que a adoração vem num contexto totalmente diferente do que nós estamos habituados a lidar na igreja, né? Quando se fala em adoração na igreja, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é louvor, né? É a coreografia, a dança coreográfica, né? E na realidade Abraão está transformando uma determinação que ele recebeu de Deus, né? Uma determinação terrível, num ato de adoração. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor, que nos mostra esses caminhos que conduzem, né, à verdadeira adoração. Abraão renunciou seus sentimentos, sua razão. Ele foi provado e atendeu prontamente ao chamado de Deus. Deus estava provando Abraão. Será que nós estamos aptos a identificar quando Deus está nos provando ou não? Ou tudo que nós entendemos que não é bom na nossa vida, na nossa caminhada, a gente atribui logo ao diabo, né? Tem pessoas que dizem: eu estou passando pela prova. Tá. Existem pessoas que não sabem definir, né, ou distinguir a prova da tentação, né? Então, muitas vezes as pessoas dão permissão ao inimigo para cirandar na vida delas, tá? Dão autorização e depois ficam reclamando: porque o diabo isso, o diabo é aquilo. No caso de Abraão, ele não questionou. Deus determinou e ele foi e cumpriu aquilo que Deus havia determinado. Ele foi obediente e ele se submeteu à vontade de Deus. Agora, o importante é que ele transforma tudo isso, que na vida de muitos de nós poderia parecer uma desgraça, poderia parecer uma coisa insana. Isso não é de Deus. Como é que Deus vai determinar que eu sacrifique o meu próprio filho, o meu único filho? Mas não. Abraão foi submisso. Ele se submeteu à determinação de Deus. E uma coisa que é interessante nós considerarmos também nessa abordagem que fazemos, é que Isaac foi obediente ao seu pai. E nós podemos até citar esse fato, tipologicamente falando, né, com a própria pessoa de Jesus. A Bíblia diz lá em Filipenses 2, né, que ele foi obediente até a morte de cruz. E Isaac foi obediente ao pai Abraão até o último momento em que Deus chegou e disse: Abraão, não precisa você fazer isso, está aqui o animal, pode sacrificar. Então, muitas vezes as coisas ocorrem na nossa vida, situações difíceis acontecem na nossa vida, e nós não levamos para esse lado. Nós não conseguimos concluir que aquilo que está acontecendo na nossa vida é uma prova pela qual nós estamos passando. E nós colocamos logo culpa no diabo, ou nós dizemos que Deus se esqueceu da gente. Deus me abandonou, estou abandonado. Que negócio é esse? Se você quer ser um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, começa a pensar nas provas que vêm até você e veja que você pode estar sendo provado, pode estar sendo provada por Deus, né? Então, eu pergunto a você: até onde nós vamos com Deus? Até onde colocamos em prática o que falamos e cantamos? Porque se nós somos adoradores, né, nós somos verdadeiros adoradores, nós precisamos entender que a verdadeira adoração começa com a obediência.
A verdadeira adoração começa com a submissão à vontade de Deus. Começa com a renúncia, né? Você renunciar aos seus princípios, os seus valores e cultivar ou executar aquilo que Deus está determinando. É difícil entender, principalmente nesse século, né? Principalmente nesses dias que vivemos, que são dias de tecnologia avançada, onde tudo é um clique, você já tem acesso a tanta coisa. Então, de repente, você conceber um espaço na tua razão para entender as coisas de Deus é um pouco difícil, principalmente para os mais jovens, né? Mas é possível. É possível porque Isaac também era um jovem. Ele era um adolescente quando aconteceu isso. Mas, no entanto, ele não questionou a atitude do pai. Ele simplesmente perguntou: pai, eu estou vendo a lenha para o sacrifício, eu estou vendo o cutelo para sacrificar, mas eu não estou vendo o animal. Quem é que vai ser sacrificado? E Abraão responde: Jeová Jireh, ou seja, Deus providenciará. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós não temos, né, colocado nas mãos de Deus a providência para as situações difíceis que vivemos, que nos encontramos. Então, meu irmão, minha irmã, creia que você serve a um Deus provedor. Creia que você serve a um Deus que não vai deixar você chegar ao extremo. Seja obediente, seja submisso à vontade de Deus, e você vai ver as maravilhas que Deus tem para realizar na sua vida, em nome de Jesus. A adoração envolve a Deus e não aos homens. Para adorar, precisamos de Deus, por isso temos de buscá-lo. A música é uma ferramenta para expressar a nossa adoração. Adorar é mais que um sentimento. Adorar é uma atitude. Jó 4, 23 e 24. Porque há escassez de verdadeiros adoradores, né? Por quê? Ele questiona por que há escassez dos verdadeiros adoradores. Porque a adoração tem um preço a pagar. É precioso e caro adorar a Deus, né? Lembra daquela senhora, daquela jovem, aquela mulher que foi aos pés de Jesus e começou a ungir, né, a cabeça de Jesus, ungir os pés dele com as lágrimas, ela lavava e com aquele bálsamo precioso ela ungia, né? Aquele bálsamo era caro. Talvez fosse a coisa mais preciosa que aquela mulher tivesse, aquele frasco de alabastro com aquela essência, né? E muitas pessoas, alguns que estavam naquela sala, não entenderam aquele gesto. O dono da casa achou que Jesus estava cedendo à sensualidade daquela mulher. O próprio discípulo de Jesus achou que era um desperdício. É um desperdício, esse perfume podia ter sido vendido e o dinheiro reverter para os pobres, né? Então perceba que a ação de adoração, ou o ato de adorar, muitas vezes vai surpreender as pessoas, porque elas não estão na mesma frequência de comunhão com Deus. Aqueles que estão em frequência com Deus, aqueles que estão em comunhão com Deus, né, eles vão entender. Por isso, para adorar, nós precisamos de Deus. Por isso, nós temos que buscá-lo. Meus irmãos, né? Adorar é mais que um sentimento, adorar é uma atitude. Aquela mulher que foi adorar, ela entrou numa sala de uma casa de uma pessoa importante e ela rompeu os princípios sociais e ela oferece o melhor que ela tinha para executar a sua adoração. Prestar culto, como fazemos na igreja,
é algo para dar a Deus e não para receber. Deus não procura adoração, Ele procura adoradores. Amém? É isso, irmãos. Nós vamos ver, na segunda-feira, nós vamos ver adorar como intimidade. Hoje nós vimos adorar como obediência e submissão. Na segunda-feira nós vamos ver adorar, adorar como intimidade. A Bíblia diz lá em Êxodo 33:11 assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Olha aí, intimidade, né? Então nós vamos ver isso na segunda-feira, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar pelo Brasil, né? Orar pela nossa pátria. Nossa pátria precisa da nossa oração. O povo brasileiro precisa, de um rumo, de uma direção. O povo brasileiro precisa de segurança financeira, segurança no trabalho, com certeza, segurança jurídica, são as bases de um sistema de governo, Trabalho, população produzindo, a população tendo condições, casa própria, terra para plantar, é a base econômica, Um sistema de governo, a população precisa ter uma base que dê segurança jurídica. E a lei está escrita, a lei diz que é isso, então é isso. Vamos cumprir a lei. E tem que valer para todos. Então nós vamos estar orando pelo Brasil agora. Vamos orar pela igreja e vamos orar no final pelos pedidos de oração que estão no nosso livro de oração. Amém? Senhor, nós te apresentamos a nossa gratidão pela tua palavra. Uma palavra que mostra a importância da obediência e da submissão no ato de adorar. Te agradecemos, Senhor, porque de forma simples tu tens falado aos nossos corações e nos despertado para uma realidade que muitas vezes passou desapercebido de cada um de nós. Mas te agradecemos porque neste momento tu abristes o nosso entendimento, nos dando a visão clara de que a obediência e a submissão são bases para a verdadeira adoração. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes e submissos à tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos verdadeiros adoradores. E agora, Senhor, nós te apresentamos o Brasil, país imenso, país maravilhoso, uma terra produtiva, um solo rico, meu Deus. Meu Deus, isso tudo pertence ao povo brasileiro, porque a ele tu concedeste, através do privilégio de morar, de nascer nessa terra, meu Deus. E nós te pedimos pela nossa pátria, Senhor, direção para os governantes, conversão para aqueles que ainda não se converteram, meu Deus. Que a tua presença possa ser uma realidade na vida de cada um deles, ó Pai. Abençoa, Senhor, abençoa a família brasileira, abençoa, Senhor, os legisladores, abençoa, Senhor, aqueles que fazem a avaliação, Senhor, a avaliação dos atos do governo, para ver se estão dentro dos valores constitucionais, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa. Não há sentimento de revanchismo, nem de vingança, meu Deus, no coração do povo brasileiro. Mas há um sentimento de crescimento, de progresso, de alegria. A verdadeira adoração também é uma expressão de alegria. E nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, que tu concedas, ó Pai, vitórias e alegrias ao povo brasileiro. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, meu Deus, espalhada pelo mundo. A igreja brasileira, Senhor, nos mais diversos matizes denominacionais. Católicos, evangélicos, pentecostais, tradicionais, neopentecostais, seja qual for, meu Deus, a linha.
possas abençoar os dirigentes, os superintendentes, os presidentes, ó Pai. Abençoa o nosso pastor Jean Max, Senhor, sua família e o corpo pastoral que o auxilia, Senhor. Abençoa com abundância, Senhor, o teu servo, para que o trabalho das suas mãos seja frutífero e frutifique a 30, a 60 e a 100, para a tua honra e para a tua glória. Abençoa, Senhor, essas pessoas cujos nomes se encontram no nosso livro de oração. Pessoas que clamam por saúde. E neste momento nós clamamos, Senhor, pela saúde do Eustáquio, pela saúde do Luiz Eli, pela saúde do Luiz Penha, pela saúde do Emanuel, pela saúde da dona Nazaré, meu Deus. Aquela senhora que a irmã Yara pediu, nós estamos intercedendo por ela já há alguns dias, ó Pai, na fé, na certeza de que tu hás de conceder vitória, Senhor. E juntamente com esses nomes que te apresentamos, nós te apresentamos todos os demais nomes que se encontram aqui no nosso livro de oração, Senhor. Porque tu és o único que pode dar a resposta, Senhor. Tu és o único que pode entrar com a tua providência, Senhor. E da mesma forma como tu providenciastes o animal para que Abraão sacrificasse no lugar de Isaac, nós te apresentamos, Senhor, a vida de cada uma dessas pessoas, para que tu possas providenciar aquilo que elas necessitam. Aqueles que pedem saúde, que possam ser curados. Aqueles que clamam por libertação, que possam ser libertos da opressão, do vício. Aqueles que pedem justiça, que recebam, meu Deus, e que a justiça se faça na vida deles. Aqueles que clamam, Senhor, pela sua família, que possam tê-las, ó Pai, no resgate da unidade, do amor, do respeito. Aqueles que clamam por uma porta de emprego, Senhor, que estão desempregados, estão precisando produzir, meu Deus. Meu Deus, entra com a tua providência, Senhor. Tem misericórdia e atende o nosso clamor, porque nós fazemos, Senhor, esta oração na certeza que tu hás de responder positivamente, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós hoje e permaneça para sempre. Todos digam amém. Uma boa noite, um bom final de semana. Até segunda-feira às 18 horas na comunidade em oração. Shalom Adonai.